Nada é por um acaso, tudo é por um propósito. Ontem eu estava pregando e Deus colocou esta frase no meu coração e ela tem realmente um grande sentido, um grande significado. Ainda mais quando nós entendemos que é Deus que está no controle das nossas vidas, é Ele que nos governa. Quando nós entendemos isso, esta frase tem um grande significado. Porque as coisas acontecem não como eu planejo, não como você planeja, e muitas vezes nós não entendemos o porquê que não acontece tantas coisas nas nossas vidas, porquê que Deus não responde a tantas orações que nós fazemos, porque o plano de Deus, o projetar de Deus, ele vai ser muito mais sublime, ele vai ser muito mais importante, ele vai trazer muito mais alegrias, tanto para nós quanto para aqueles que nos rodeiam. E nós não entendemos hoje. Como certa vez Jesus falou para Pedro, Pedro, aquilo que eu faço hoje, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, você não entende, mas você entenderá depois. Então, tudo o que acontece em nossas vidas, nós temos que entender isso. É um propósito de Deus. E quando nós observamos a Sagrada Escritura e avaliamos a vida de muitos personagens, fica muito mais claro esta realidade. Por exemplo, quando nós avaliamos a vida de José, não foi por um acaso que José foi levado escravo para o Egito. Foi um propósito de Deus. E José entende depois, agora ele vai dizer que ele vai entender, nas suas próprias palavras, ele diz: agora sim eu entendo o porquê que eu vim para cá. Era um propósito de Deus. Se ele ficasse lá e o povo ficasse também lá, todos eles morreriam, um processo de fome que ocorreria no futuro. Então Deus, com o seu propósito, já prepara José para ser um governador no Egito e assim salvaria o povo de Israel da fome e da morte. Quando nós observamos a vida de Davi, a mesma coisa. Quando Davi ele vai levar auxílio para os seus irmãos na guerra de Israel com os filisteus, ele chega lá e vê aquele grande gigante, aquele homem blasfemando contra Israel, contra o Deus de Israel. Era um propósito de Deus, não foi por um acaso que Davi chegou ali. Era Deus conduzindo a vida de Davi, porque a partir dali Deus exaltaria aquele homem segundo o seu coração, que é Davi. Quando nós observamos para a vida do menino Jesus, Jesus não foi por um acaso que ele nasceu em uma manjedoura, ele nasceu e continuou vivendo como cidadão de Nazaré, uma cidade humilde, pobre. Não foi por um acaso que ele morreu na cruz, foi por um propósito. E o propósito é o dos maiores para a humanidade, de resgatar as nossas vidas do pecado, de resgatar as nossas vidas da condenação, da morte eterna e gerar em nós uma novidade de vida. Não é por um acaso, amigo, que você, amiga, que você nasceu. Não foi por um acaso, porque certamente Deus ele tem um grande propósito na sua vida. E se você colocar a sua vida sob a direção de Deus, você vai entender como Deus tem grandes coisas para realizar na sua casa, na sua vida, na sua família. Entregue a sua vida ao Senhor e você entenderá quão grandes coisas o Senhor tem para ti. Entenda, nada é por acaso, tudo é por um propósito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.